Bem-vindos ao FAPA Podcast, o nosso podcast de divulgação científica do agro. Eu sou Vitor Anunciato, pesquisador de mecanização e inovações tecnológicas da FAPA Agrária. Ele, como sempre, aqui do meu lado... Fabiano Pastentiuk, pesquisador de milho e feijão da Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária. Aqui, como vocês já sabem, nós transformamos pesquisa em conversa e conversa em conhecimento. Hoje a gente vai falar de um assunto que faltou o nosso terceiro co-host, né? Que é o Juliano. O Juliano sempre está aqui, sempre grava conosco, mas hoje, por motivo de força maior, ele não conseguiu estar Infelizmente, junto, né? não pôde estar conosco. Bom, hoje o assunto, pessoal, a gente já falou bastante de cevada, já temos um episódio de como a cevada vira malte, de como o malte é importante para a cerveja, episódio de cerveja, inclusive. Dentro de uma cervejaria experimental, inclusive. Dentro da cervejaria experimental. Tem aí, depois vocês dão uma procurada, vão achar os episódios bem certinhos e já publicados. Mas, porém, falta dentro da tríade ou quadríade, como que diz? 4? Pode ser quadríade. Eu não sei Você como tem fala. crédito na firma, Não, vai. Tá bom. Tá. Falta 2 pontos, né? É malte, água, lúpulo e levedura, né? Que é os 4 principais da cerveja ali. Água, acho que não vai ter muito o que a gente falar, porque água é água, né? Mas o pessoal que fala de cerveja sempre tem aquele mito lá, a água vem dali, vem da colar, enfim. Vai que um dia nós falamos sobre isso. Vai. Esse aí não vai precisar de focar bem, né? É, isso aí. Mas a levedura também, essa dá pra gente falar, que é um fungo, né? Dá pra gente trazer alguém pra falar. E o lúpulo. Esse, inclusive, a gente tem uma plantaçãozinha aqui na frente da FAPA. É claro. Estamos fazendo pesquisa. E hoje a gente trouxe o cara que é a sumidade no Brasil de lúpulo. Opa. Professor Alessandro Sato, por favor. Alessandro não, né, cara? Sato, né? É Sato, professor Sato. Senão ninguém vai lembrar. Ninguém vai saber quem é. Te apresenta aí, professor, por favor. Bom, Vitor, Fabiano, prazer aí estar com vocês. Eu acompanho o podcast de vocês. Então, um grande prazer primeiro voltar aqui para Guarapuava, voltar para a Agrária, para a FAPA e poder participar aí, conversar um pouquinho com vocês. Bom, professor, você é professor lá na Universidade Federal do Paraná, lá em Palotina, né? Isso. E lá você tem um grupo de pesquisa focado, né, em lúpulo. Você quer falar um pouquinho do lúpulo para a gente? Quando que começou? Da onde que você tirou essa ideia de mexer com lúpulo aqui no Brasil? Tá, não, legal. Como você comentou, né, cara? Então a cerveja a gente usa aí basicamente 4 ingredientes, né? E um dos ingredientes é o lúpulo. E eu comecei, como acho que é a grande maioria dos produtores de lúpulo, fazendo cerveja, primeiro tomando cerveja, depois fazendo cerveja, e aí surgiu aquela curiosidade, né? De onde vem o lúpulo? Por que não tem lúpulo no Brasil? E aí, como eu trabalho com a parte de horticultura, ali na UFPR, em Palotina, alguns alunos também do meio cervejeiro me procuraram. Bom, vamos tentar plantar lúpulo no Brasil, né? Por que não tem lúpulo no Brasil? E aí a gente começou a pesquisar, começou a conversar com outras pessoas, e aí veio o professor Sérgio da Universidade Estadual de Londrina também com a mesma curiosidade, e a gente formou uma parceria e acabou criando aí o Lupa, né? Que é um grupo... Não exatamente só de pesquisa, é um grupo de pesquisa, de estudo, de extensão, para a gente tentar estudar um pouco dessa cultura no Brasil. E aí, a partir daí, a gente conseguiu parcerias com várias pessoas, várias empresas, e a gente está, desde 2017, 2018, aí, testando algumas variedades de lúpulo nas nossas condições aqui do Brasil, clima subtropical. Bacana. Já vem a primeira pergunta, e antes da primeira pergunta, só deixa eu fazer um adendo. Que eu lembro quando eu entrei aqui na FAPA, e o Juliano falou, cara, e eu lembro de encontrar ele no corredor, ele tem que mexer com lúpulo agora, o que é isso? De onde... né? E aqui já teve até uma tentativa anterior de mexer e não foi muito certo. Falei, Juliano, eu conheço o cara pra gente conversar. E eu já coloquei o professor em contato com o Juliano, então a gente começou essa conversa aí, já tem essa parceria também aí com o professor Sato, né? Sempre se ajudando. Mas, professor, por que o lúpulo, por que tem esse mito do lúpulo não vai no Brasil? Por que a planta tem de restrição contra o Brasil? Pois é, cara. Primeiro essa história de ser o cara do lúpulo, né? Mais ou menos, né? A gente tá pesquisando aí, tentando encontrar o caminho. Mas assim, o lúpulo ele chegou no Brasil há muito mais tempo do que a gente imagina, tá? Então os primeiros registros de lúpulo aqui, eles são lá de 1500 e bolinha. Nossa, né? Junto com a colonização praticamente? Praticamente, veio nessa época aí. Mas o que aconteceu? Por diversos motivos não foi para frente, não vingou. E aí, durante muito tempo se cultivou lúpulo no Brasil
entendendo que era uma planta de clima temperado, com algumas demandas de clima temperado. Tá? Dentre essas demandas, qual demanda? A dormência. Né? Então, sempre, por exemplo, a gente pega uva, pêssego, são plantas que precisam de frio, porque ela entra em dormência e depois da dormência ela continua o seu ciclo. E durante muito tempo a gente tentou cultivar o lúpulo aqui, igual se cultiva na Alemanha, nos Estados Unidos, enfim, em países mais frios. Tá? E aí não ia para frente, enfim. A gente teve várias tentativas de produção aqui, mesmo depois de 1500, né, ali por volta de 2000, 2005, a gente teve implantação de algumas cultivares e nunca a qualidade era conforme o mercado precisa, nem a quantidade. Então, ali em 2016, mais ou menos, a gente começou a entender que o lúpulo gosta de frio, é uma planta que é cultivada em país frio, mas ela não precisa do frio. Então, a partir daí foi a virada de chave. Tá? Junto com isso, a gente entendeu que tem outro fator climático que influencia muito a produção de lúpulo, que é o fotoperíodo. Então, o lúpulo é uma planta de dia curto. O que isso significa? Ela floresce quando o dia está curto. E aí, no Brasil, a gente tem predominantemente os dias mais curtos. Né? Então, assim, se a gente pegar e pensar nas nossas condições, então o lúpulo floresce rápido. Uhum. E aí ele não vegeta o suficiente e acaba florescendo antes da hora. Isso acaba prejudicando a qualidade dele. Então, desde 2020, mais ou menos, que a gente entendeu que precisa suplementar o dia. Ou seja, colocar mais luz para deixar o dia longo e ele não florescer. Aí, quando a planta chega lá no ápice, em torno de 6 metros de altura, a gente apaga a luz, deixa o dia curto e ela volta a florescer. Então esse é o fator limitante que a gente tem hoje para a produção de lúpulo, não só no Brasil, mas nos países que a gente tem essa condição de fotoperíodo. Tá? Então a gente entende que não é mais uma planta, quer dizer, é uma planta de clima temperado, mas não é uma planta que tem o comportamento típico, né, que entra em dormência. Inclusive hoje a gente consegue ter 2 safras por ano justamente por isso. Tá? Porque não é uma planta que precisa do frio. Colhe, poda e ela volta a rebrotar. Então a gente consegue ter 2 safras aqui tranquilo. Qual que é a origem? Essa normalmente é a pergunta do Vitão, mas qual que é a origem? Qual que é o centro de origem do lúpulo? Cara, boa pergunta. O centro de origem, não vou saber te dizer, mas assim, a gente tem várias cultivares que tem como origem a Alemanha e várias cultivares como origem Estados Unidos. Né, que hoje são os 2 polos produtores ali. Tanto que a gente tem variedades típicas americanas e variedades típicas europeias ou típicas alemãs. E são grupos muito distintos ou não? Eles têm algumas particularidades, mas de maneira eles são apenas linhas de raciocínio diferentes. Eu acho que é mais, Fabiano, uma questão assim, de perfil. Né? Não são muito distintas, não são completamente diferentes, mas elas têm algumas características de cada região em que ela veio ou que ela é cultivada, principalmente. Tá? Você pega, a gente tem lúpulos muito aromáticos e lúpulos com mais característica de amargor. É isso que vai acabar diferenciando, basicamente. E aí é o mestre cervejeiro que lá ele vai decidir o rumo que vai tomar depois, exatamente. Né? Professor, para quem nunca viu uma planta de lúpulo, qual que é a espécie, família dela, qual que é o hábito de crescimento? É uma planta perene, tem que plantar todo ano? Como que é isso aí? Pois é, né? O lúpulo, né? É o Humulus lupulus. Ele é muito próximo parente ali das canabáceas, então assim, ele tem até uma relação com a cannabis, mas ela não tem as mesmas características da cannabis, da maconha. Né? Mas assim, é uma planta muito próxima, até a forma de crescimento é parecida. Então é uma planta perene, é uma trepadeira, que a gente cultiva ali até 6 metros de altura. Então usa uma treliça, né? Um sistema de condução bem alto. Quando chegou nos 6 metros de altura, ela quebra a dominância apical e começa a soltar os ramos laterais, que é onde ela vai ter a produção. E aí, uma característica interessante da planta de lúpulo é que ela é uma planta que tem separado a planta masculina e a planta feminina. Então, para nós, né, o pessoal da cerveja principalmente, nos interessa a planta feminina, que é o que tem uma maior característica desses compostos aí de aroma e de amargor. Né? A lupulina, que é o que dá essa característica, uma resina, na planta feminina ela tem mais lupulina, que vai dar o amargor e o aroma da cerveja, principalmente. Uhum.
E o que a gente colhe do lúpulo, então, são as flores, né? Que é o vulgo cone, né? Que o pessoal chama, né? Isso, exatamente. Então, assim, como é uma planta que nos interessa só a parte feminina, então a gente nem chega a ter polinização, nada, né? Então a gente colhe a flor num processo de secagem, então ela é colhida quando ela está quase entrando em senescência. A gente tira, separa ela da planta, passa por um processo de secagem e depois um processo de pelletização, que é a forma que é utilizada aí no meio cervejeiro. E aí, o senhor comentou logo no início do episódio que o ideal é suplementar, ou necessário suplementar a luz por ser uma planta de dia curto, senão ela floresceria muito rápido. Mas esse florescer muito rápido, ele interferiria única e exclusivamente no rendimento ou também na qualidade do lúpulo? É assim, né, Fabiano? É o famoso depende. Como é uma planta que a gente conduz até 6 metros de altura, dependendo da época do ano, da região de cultivo, ela pode começar a florescer com 1 metro de altura. E aí ela vai influenciar em tudo, em qualidade, em quantidade, né, produtividade. Agora sim, se é uma planta que já chegou lá com 4 metros de altura, 5 metros de altura, talvez ela só não vai ter uma produção adequada, né, um volume adequado. Então depende muito. Por isso que o ideal é a gente deixar ela vegetar o máximo possível, para aí sim, aí não ter problemas nem de qualidade, nem de quantidade. Entendi. Um ponto bem legal que eu estava lembrando aqui, bem interessante, de ter as plantas separadas, a feminina e a masculina. Quando eu estava no meu doutorado, e o pessoal tinha um grupo, né, de pessoas especializadas nessas regiões que tem lúpulo como parte do dia a dia ali, né, que nem os Estados Unidos e a Alemanha. E lá é comum ter o pessoal que é o caçador de macho. Você se habilitaria a esse serviço? Não, eu estou muito feliz aqui no que estou fazendo, sabe? Mas o caçador de macho é uma pessoa que tem um conhecimento botânico avançado para reconhecer uma planta masculina e vai lá e mata. Chega lá com o Roundupzão, uma bomba de Roundup, mata. Porque se tiver um macho próximo ali da produção, né, professor, vai interferir na qualidade também, né? Sempre o lúpulo, a gente tem as plantas separadas, masculino e feminino, mas algumas plantas conseguem migrar, né? Então ela sai do feminino e vai para o masculino. Não se inspira nisso, não é um incentivo, né? Mas acontece para o lúpulo, acontece. E aí o que acontece? Assim, quando você tem a planta masculina na área, você tem o risco de polinizar e aí toda aquela questão de variabilidade genética que a gente conhece pode acontecer. Então, encontrou a planta masculina, já vai lá e elimina. Por isso que tem o caçador de macho. De lúpulo, né, Vitor? De lúpulo. Vamos deixar claro. Não, Eu ia até perguntaria se você estava ganhando bem nessa função, mano. Eu tava. Entendi. Bem felizão também. Então, tá bom. Vendo lúpulo pra caramba. Que bom. 8 anos de doutorado. Isso, A tua tese está pronta? Não, mas eu vou continuar mais um tempo aqui, né? Vou pesquisar mais um pouquinho. Vamos lá, professor. Vamos parar de falar bobeira e vamos lá. Questão do plantio, então. Realmente eu falei corretamente, porque é plantio, né? Se planta, a muda, né? Muda, Como que o pessoal se planeja? Então, vamos começar aqui já voltando para o produtor que quer realmente começar no cultivo de lúpulo. O que ele tem que cuidar? Como que ele faz para escolher uma área boa para esse cultivo? E o que ele já tem que começar a planejar? Vai ter que botar uma estrutura em cima da área, poste, arame, né? Eu acho que é legal a gente comentar um pouco sobre isso. Não, legal. Na verdade, assim, ó, eu sempre, até ontem estava conversando com um pessoal que está interessado em plantar. A gente tem que entender o mercado, né? Então, o lúpulo, como eu falei agora há pouco, a gente tem variedades mais para aroma, mais para amargor. Ainda é um produto que a gente utiliza muito, produto importado, né? Então, o Brasil, apesar de ser um grande produtor de cerveja, importa quase 100% do nosso lúpulo. Então, antes de começar o cultivo, o ideal é entender o mercado, né? O que o mercado precisa, em qual região você está. Você está numa região mais de cervejarias artesanais, né? Mais do craft, ou você está numa região que tem cervejarias já medianas, maiores. Então, isso muda muito a demanda do consumidor. Mas falando da planta, então, assim, é uma planta perene. Então, todos os cuidados pré-plantio, a gente tem que pensar num longo prazo. Pensar que é uma planta que vai ficar ali 10, 15, 20 anos, né? Então, o preparo de solo, por ser uma planta que a gente vai cultivar ali a 6 metros de altura, quanto mais plano for esse terreno é melhor, porque você vai precisar de escada, vai precisar de guincho, né? Então, assim, a passagem de maquinária ali é constante. Então, de repente, um terreno com muita declividade pode ser um problema, tá?
Não que seja impossível, mas dificulta Apresenta um mais pouquinho. desafio. É isso aí, mais desafiador. Mas aí, a partir do momento que você definiu o terreno, então é uma planta que a gente precisa colocar um sistema de condução. Pode ser um sistema de espaldeira, ou seja, é um palanque com um fio lá em cima, a 6 metros de altura, ou pode ser um sistema de latada, que acho que é até o que vocês têm aqui. Então você também vai elevar a estrutura ali a mais ou menos 6 metros de altura e vai conduzir a planta. Aí você precisa pôr um tutor temporário, né? Um fitilho, alguma coisa assim. Você coloca esse fitilho lá em cima e aí vem a característica interessante. O lúpulo, ele solta vários brotos, né? Vários ramos. E aí você vai conduzir pelo menos 3 ramos por planta nesse fitilho. E a partir do momento que ele começou a subir no fitilho, chegou lá, ela vai sozinha, né? Então, assim, é uma planta que demanda bastante mão de obra, mas ela tem um comportamento aí meio que independente, então ela vai crescendo relativamente rápido. Outros cuidados que a gente tem que pensar, é uma planta que precisa de bastante água, então o sistema de irrigação é interessante se colocar, e também o sistema de iluminação. Se a gente está falando de cultivo no Brasil, o sistema de iluminação. E aí entra uma outra área que a gente está estudando recentemente, que é o tipo de lâmpada. Né? Qualquer lâmpada serve? Mais ou menos, tá? Quando a gente quer controlar o florescimento, se a gente for lá para a fisiologia, o que controla o florescimento da planta é um espectro de luz específico ali para o lúpulo, que é em torno ali de 650 nanômetros, né? Então, assim, é uma lâmpada que tem que ter essa característica, senão você só está iluminando, né? Não está controlando o florescimento. E fora isso, claro, comprar as mudas de qualidade, né? Então é uma planta que vai ficar ali vários anos, não é ali que você vai economizar. Então é uma planta que inicialmente ali você precisa usar as mudas boas. Para saber a sanidade dessa muda, e o segundo, para ter certeza que aquela variedade que você está plantando é o que você queria. Né? É legal essa questão da luz, né, professor, do 650 nanômetros ali, que vai dar mais ou menos uma luz meio roxa, mais puxando pro vermelho ali, Isso, no meio, né? isso. Que é mais ou menos o espectro do vermelho ali, né? Exatamente. Então, por isso que quando o pessoal vê aquelas plantações de lúpulo que tem a suplementação luminosa, tá meio tudo rosa, né? Tudo roxo, né? Exato. Então, tem o porquê, né? Não é para fazer graça, né? Exatamente. Às vezes ela fica mais pro vermelho, porque o 650 específico ele é bem no vermelho. Né? Mas assim, as lâmpadas dificilmente você tem um espectro só. Exato. Então ela acaba misturando um pouquinho do azul, um pouquinho do verde. Então ela fica nessa mistura de cores aí, entre o roxo, o vermelho, o rosa. É interessante ver um plantio à noite ali, porque ele é diferente do que a gente está acostumado. Né? Fica bem bonito, né? Professor, e você falou de sanidade de muda, né? Normalmente a gente pega uma muda com já 2, 3 anos, mais ou menos, ali, que quando se faz a aquisição de uma muda ali. E aí eu tenho que cuidar qual que é o principal patógeno nesse primeiro momento de muda aí. É assim, né? Então, a propagação de lúpulo, como a gente trabalha só com a planta feminina, ela é feita de forma assexuada. E aí, os principais viveiros aí do mundo e do Brasil também, eles têm utilizado a propagação in vitro. Né? Por isso que ela acaba levando esse tempo aí. Até ela sair do vidro e ir pro viveiro, até chegar no campo, ela vai chegar ali com mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos de vida. Tá? Então, é uma planta que já tem o rizoma, né? Que é a parte permanente dela formada, e aí você vai levar para o campo. Com relação às doenças, principalmente na fase inicial de ciclo, a gente ainda não tem um grande problema de doenças no Brasil. Não estou dizendo que não tem, né? Mas ainda não é um grande problema. Por quê? Porque como o cultivo ainda está no começo, não tem pressão. Né? Então, assim, mas a gente já encontra ali, por exemplo, míldio específico do lúpulo, algumas viroses específicas do lúpulo. Então, assim, já está surgindo ali, né? Então, por isso que eu falo, o ideal é você saber de onde você comprou, para ter certeza que aquilo que você está pondo no campo está limpo, está livre. Né? Porque os problemas eles começaram a surgir. Embora ainda poucos, mas eles já começaram a surgir. Até porque isso aí vai ficar 10, 15, 20 anos. Né? E você tem que fazer um investimento muito interessante com irrigação, com suplementação luminosa. Se daqui a pouco você precisa destruir esse, não sei qual que é o termo, lavoura, pomar, mas enfim, o custo é altíssimo. Você tem que ter um custo de destruição, de mobilização, enfim. Então essa decisão de escolha de muda é fundamental, né? Completamente. E aí, um fator que eu não comentei antes, a parte perene do lúpulo, ele é subterrâneo.
né? Ele é parecido com a banana. Né? A banana, a parte perene dela está lá no solo, tá na raiz, é o rizoma. Então o lúpulo é a mesma coisa. O tronco do lúpulo é o rizoma que fica debaixo da terra. E aí você não vê. Né? Quando você começa a ver os sintomas de doença, talvez o rizoma já tenha ido embora. E nesse caso, uma poda, entre aspas, aqui não resolveria, Não porque resolveria. tá abaixo do nível do solo, né? Você tem problemas na raiz, né? Você vai perceber de repente depois de 2, 3 anos ali de cultivo. Daí já foi-se embora. Já foi. Muito bem, professor. Instalei meu pomar ali de lúpulo. Acho que é pomar? Qual que é o nome técnico Pois é, cara, correto, esse é um né? termo que a gente está procurando. Algumas pessoas chamam de lupular, né? Ou plantio. Ainda é um termo, Ainda não tá cunhado ainda. ainda tá precisando de um batismo aí. Então eu instalei ali a minha área de lúpulo, de cultivo de lúpulo. E já no primeiro ano consigo colher ou tem um tempinho ainda para ele, né, vamos falar, pegar? Pois é, então assim, ó, de novo, é uma planta perene, né? Então as plantas perenes, ela tem um comportamento diferente de planta anual. Né? Você pega lá soja, milho, você semeia agora, dali a pouco você colhe e acabou. Como é uma planta perene, ela leva um tempo para ficar adulta, para atingir o ápice de produção. Então a gente pega ali, no primeiro ano, planta, ela cresce muito rápido. No auge, ela cresce ali até 30 centímetros por dia. Isso é bem curioso, né? É muito Você rápido. vê em 2, 3 dias a área com lúpulo é outra, completamente. Exato. Se você bobear, já está lá em cima. Né? Por isso que os tratos culturais também tem que tomar cuidado. Mas assim, uma vez que ela chegou lá em cima, quebra a dominância apical, corta a luz, ela vai florescer. Tá? Mas não vai ser o ápice da produção. Fala assim, minha planta tem potencial lá para 600, 700 gramas. No primeiro ano, certeza que não vai ser isso. Tá? Então ela leva ali 2 ou 3 ciclos, né? 2 ou 3 safras para atingir o máximo de produção. Tá? Mais produz. No primeiro ano você já tem colheita. Uhum. E depois de atingir o ápice, ela tem uma tendência a se manter. Não seria, por exemplo, como um café que alterna anos com boa produtividade, anos com produtividade um pouco menor? Ou ainda não tem essa mensuração ainda? Na verdade, assim, ó, Fabiano, ela estabiliza, tá? Mas o que acontece aqui no Brasil? A gente tem 2 safras. Então a gente tem, entre aspas, a safra de verão e a safra de inverno. Entendi. Aí você tem essa oscilação, mas é em função do clima. Isso. A planta em si ela está estável. Claro. Tá estável. Até a gente fez um teste uma vez na nossa área experimental de não ter 2 safras, fazer uma safra só. Essa seria a minha próxima pergunta. Como que seria o comportamento se fizesse uma safra só? Aí ela se mantém. Ela mantém ali, principalmente, que vocês perguntaram lá no começo, né? Por que demorou para entrar lúpulo no Brasil? Os primeiros cultivos a gente não tinha uma estabilidade na qualidade. Então você tinha um ano com ácido alfa lá em cima, no outro ano mais ou menos. Então o legal, depois que essa planta atinge a maturidade, ela tende a mantendo, claro, as condições climáticas, né? Não tiver nem seca, nem chuva demais, a gente mantém a qualidade. Tá? Eu acho que isso é mais importante até do que o volume de produção. Então, a partir do momento que atingiu a fase adulta, ela estabiliza. Não, legal. Só para, Vitor, já te devolver, só para não perder. Mas o que vocês mensuraram, professor? 2 safras em termos de produtividade é melhor do que uma cheia? Ou não tem essa relação? Assim, em produtividade, 2 safras é praticamente o dobro de uma safra só. Então... Né? Então, assim, não adianta, vou segurar a planta para ver se aumenta a produção. Não tem essa compensação. Não tem. Vale a pena ter 2 safras. Tá. O que talvez aconteça, isso a gente não sabe ainda, é reduzir a vida útil da planta. Claro, se exige mais. Está exigindo mais. Mas isso a gente ainda não sabe. Professor, a gente pensando aqui na parte do meio ali do cultivo do lúpulo, né? Então, assim, você já falou, é uma planta que demanda mão de obra. Então, assim, não é uma planta que você vai plantar lá e só volta para colher, né? Tem que tutorar, tem a escolha dos ramos ali para levar para frente, né? E a própria aplicação de defensivo, que é necessário também, né? Quais são as principais entradas que eu tenho que fazer ali e que basicamente são manuais, né? Porque máquina já é difícil, mas imagina máquina para lúpulo, né? Pois é. Às vezes o pessoal vê os vídeos na internet, né? No Instagram tem aquela colheita mecanizada de lúpulo, é bonita, né? Mas para nós aqui ainda não é realidade. Ainda não é realidade, é muito, muito manual, tá? Então assim, ó, tentando explicar o ciclo. Então, a parte perene está debaixo do solo,
essa parte vai rebrotar. Então ela vai soltar vários brotos, 10, 12. O primeiro passo é escolher 3 ou 6 ramos de cada planta. Então de 10, 12 brotos que tem ali, a gente vai eliminar metade. Desses 3 brotos escolhidos, a gente precisa conduzir no fio para chegar lá em cima. Tá? Então tudo isso aí é manual. Vai lá, conduz. Feito isso, você tem um intervalo ali, um descanso entre aspas do cultivo, porque a planta ela vai crescendo sozinha. Mas a gente está falando de uma planta que está a 6 metros de altura. Então quando venta, pode arrebentar um sisal, aí você tem que ir lá fazer a manutenção. O controle de planta daninha ali no meio da linha também é complexo. Né? Hoje a gente ainda não tem produtos registrados para o cultivo de lúpulo. Então boa parte do manejo ainda é manual. Né? Não tem roçagem ou famosa enxada. Então esses tratos culturais a gente tem que ir tomando cuidado ao longo do tempo. O que mais? Irrigação. Então, a gente geralmente faz por gotejamento. Então tá controlando ali se está molhando certinho, se está no local certo. São todos os cuidados que a gente tem que ter. Aí beleza, chegou lá em cima, a planta vai soltar o ramo lateral e vai florescer. Tá? Até aí acabou o serviço. Mas aí vem a colheita. Aí a colheita é manual. Né? No Brasil ela ainda é manual. A gente corta a planta inteira, então corta ali a 1 metro de altura e corta lá em cima. Leva essa planta inteira para o beneficiamento. Aí sim a gente já tem maquinários. Né? Tem um maquinário que vai soltar todos os cones ou todas as flores da planta e depois ela vai para o processo de pelletização. A gente já tem maquinário, tem inclusive fabricantes brasileiros, né? Mas ainda assim é um investimento a mais. Então, apesar de ser mecanizável essa parte, ainda tem muito produtor que faz isso na mão também. Tá? Cone a cone. Cone a cone. Tá? Então, assim, são esses os trabalhos que a gente tem que ter. E como eu comentei, é uma planta que cresce muito rápido. Então, se eu não conduzir hoje e deixar para a semana que vem, por exemplo, pode ser que ela já cresceu demais. Então, o ideal do lúpulo é você ter alguém ali na área fazendo monitoramento todo dia ou praticamente todo dia. Tá? Não dá para plantar e deixar lá, deixar crescer sozinho. Professor, você já falou várias vezes disso e provavelmente você tinha uma pergunta inteligente sobre isso, mas eu vou atravessar. Você já falou várias vezes sobre os 6 metros. 6 metros é um número mágico. Por que 6 metros? Por que não 7? Por que não 8? Por que não 10? Ou é só por causa de mão de obra? Ou tem alguma questão fisiológica, fitotécnica que explique? Aí existe aquela questão lá do equilíbrio fonte-dreno, né? Vegetativo-produtivo. A gente não tem estudos muito aprofundados a respeito disso, principalmente no Brasil, tá? Mas os 6 metros, os 5,5 metros, tem local que usa 7 metros, é um padrão mundial. Tá? É o que o pessoal costuma fazer. A gente ali no começo do cultivo tentou mudar isso aí um pouquinho. Então a gente tem uma área lá com 4 metros de altura, a gente tem uma outra área que a gente mudou o sistema, né? O que eu pensei? Falei, bom, a planta precisa crescer 6 metros. Então a gente deixou ela com 2 metros de altura e esticou para o lado mais 4 metros. Né? Fez uma latada ali, igual tem para uva, para maracujá. A latada, vou começar por ela é excelente. Ela facilitou o trabalho, ficou mais baixinho. Mas é uma planta que a hora que ela floresce, primeiro que ela solta muito ramo, vegeta muito. Depois ela floresce. Tá? Então ela pesa demais. E quando chove, esse peso triplica. Tá? Então o nosso sistema latado ali, ele não deu muito certo, ele caiu. Tá? Ele pesou pra caramba ali. E alguns manejos, né, para aplicação de produtos, é um pouquinho mais complicado. Tá? Então a gente acabou deixando de lado. O de 4 metros, ele tá legal. Tá? A gente está conseguindo ter uma produção muito parecida com o de 6 metros. Então, a princípio, a gente poderia tentar reduzir 2 metros. Por que eu digo a princípio? Porque a gente não estudou, não fez esse teste. Né? Então, 6 metros é o que se usa de forma geral. Mas, de repente, para as nossas condições, a gente pode tentar reduzir essa altura. Né? Isso aconteceu com maracujá. Maracujá, os primeiros pés de maracujá eram a 3 metros de altura. Hoje a gente tem maracujazeiro com 1,5 metro. Né? Então, é algo que tem que ser explorado ainda. Respostas virão num futuro. Respostas eu penso, por você estar investindo em lâmpadas e tal, talvez quanto mais espaço você ocupar, melhor, né? Foi o que eu pensei, porque se você pega de 6 para 4 metros, você está reduzindo, a grosso modo, aí 1/3 da altura. Esse terço que eu estaria produzindo, eu tenho que levar para outro lugar. Você tem que compensar em área. A menos que pudesse adensar de alguma forma, mas enfim.
É que também acontece assim, né? Em algumas safras, apesar dela estar com 6 metros de altura, a produção de cone ela vai começar ali a partir de 2, 3 metros de altura. Aham. Então, não necessariamente você tem 6 metros de planta produzindo. Por isso que eu falo que é algo que tem que estudar. Tem que estudar. Não tem jeito. Existem mais perguntas do que respostas. Não, a parte boa nisso tudo é que é o universo inteiro para ser estudado nas condições subtropicais. Né? Eu estava ontem numa reunião e o pessoal falou assim, viu, você sabe o que você está fazendo? Eu falei, não, se eu soubesse, não seria pesquisa, né? Exatamente. Então é mais ou menos por aí, né? Professor, eu queria que a gente começasse a entrar então agora na parte da colheita ali, né? E aí você já falou, tem máquinas para colher e tem a colheita que é manualzona mesmo. Então assim, isso aí já tá meio que pacificado e a gente tem a safra de verão e tem a safra de inverno. Mas você já até deu uma pinceladinha, mas o que a gente colhe, principalmente o que a gente visa na colheita, não é quantidade, e sim qualidade, né? Exato. Fale um pouquinho para a gente da qualidade, o que é que se busca numa qualidade de lúpulo, né? Obviamente amarrado às cultivares ali. E se já tem se apresentado no Brasil diferentes terroirs, né? Que é a relação do ambiente com a cultivar que tem. Estamos em empate, porque essa pergunta eu ia fazer, então agora você não reclama que eu roubei uma pergunta. Bom, assim, Vitor, eu falo da cerveja porque é o principal foco do lúpulo, né? Mas ele tem outras utilizações ali. É uma planta que é utilizada como conservante, é uma planta que é até utilizada em alguns medicamentos para calmante, alguma coisa assim. Tá? Mas na cerveja, a gente tem 2 focos. O amargor, que é quantificado ou qualificado pelo ácido alfa. Então, quanto maior o teor de ácido alfa, maior o potencial de amargor vai ter esse lúpulo para cerveja. Né? E aí, como você falou lá no começo, aí o cervejeiro que se vire. Ele tem um jeito dele de utilizar. Mas o potencial de amargor, ele é quantificado pelo ácido alfa. E o aroma, ele é quantificado pelo teor de óleo essencial. Então, esses são os 2 fatores que a gente fica mais atento. Existe também o ácido beta, que também participa ali do amargor, alguma coisa de aroma, mas basicamente a gente está falando de ácido alfa e de aroma, que é o óleo essencial. A gente tem, assim, no Brasil, produção desde o Rio Grande do Sul até produções no Nordeste, em Pernambuco. Tá? Então, assim, com certeza a gente tem diferenças na característica, não só na quantidade de óleo e de ácido alfa, mas na composição. Porque quando a gente está falando de ácido alfa, não é um ácido só, é um grupo de ácidos, né? E de óleo essencial também. É um conjunto de compostos ali que vão resultar no óleo essencial. Então a gente consegue ter diferença assim, considerável para as regiões mais quentes, para as regiões mais frias. E aí também entre safra. Então a gente consegue, digo safra de verão, safra de inverno. Né? Assim, em épocas mais quentes você tende a ter ali uma quantidade maior de óleo essencial. Né? Mais fria, mais ácido alfa. Ainda não está caracterizado esse terroir. Né? Como para uva, por exemplo, ainda não. Mas a gente já percebe que tem diferenças. Tá? Uma mesma variedade, a mesma origem, no mesmo viveiro, ele tem comportamentos diferentes ali, né? Dependendo da região de cultivo. Tá? Tudo isso faz diferença sim. E aí é bacana a gente pensar que se vingar o cultivo de lúpulo no Brasil, né? Realmente o cervejeiro vai ter opções, né? Olha, eu quero uma cultivar, vamos colocar aqui um cascade, por exemplo, uma cultivar altamente difundida, né? Quero um cascade lá do Rio Grande do Sul porque agora eu quero tal terroir, né? Ou não, vou pegar lá do Nordeste porque eu quero trazer mais óleo essencial, por consequência, talvez mais aroma para minha cerveja, né? Então ele pode brincar com tudo isso, né? Agora há pouco mesmo, estou participando do congresso aqui da Agrária, a gente estava conversando com um grupo cervejeiro ali. O lúpulo brasileiro, acho que a gente não pode querer substituir o lúpulo alemão, por exemplo, o lúpulo americano. Não, acho que não é esse o foco. Né? A gente consegue ter exatamente isso, diferentes características que permite a cervejaria ou o cervejeiro fazer uma cerveja diferente. Né? Quero uma cerveja mais aromática. Então, beleza. Então, eu vou usar esse lúpulo, essa cultivar aqui que vai muito bem no Brasil. A gente tem uma cultivar chamada Comet que vai muito bem no Brasil.
Mas eu percebi que as cervejarias não têm tanto interesse por esse lúpulo, porque ele é muito aromático. Então ele é um lúpulo utilizado para um nicho, para um grupo de cerveja especial. Que quando a gente está falando em volume, talvez ele não seja tão interessante. Né? Aí volta para o Cascade, volta para outras variedades aí que, entre aspas, são mais simples, né? São mais pro amargor ali. Então é isso. O lúpulo brasileiro, eu acho que ele entra para um novo mercado, não necessariamente para substituir o lúpulo importado. Né? Acho que a gente tem que acabar com essa concorrência ali de falar que vai acabar substituindo. Né? Até pelo volume que é consumido, né? Não é assim para você conseguir substituir tudo isso aí de um dia para outro. Até porque, como o senhor bem comentou, tem muitas perguntas em aberto. Né? Exatamente. Eu acho que a gente está começando, a gente precisa aprender com quem já produz há mais tempo. Né? E em volume ainda está engatinhando ali. Se é quase 100% vem de fora, então, claro, né? É um volume bem considerável. Professor, vamos falar então, a gente já entendeu todo o processo de produção, colheita, o que eu viso na colheita. Vamos falar de cash agora. Quanto que custa para implementar 1 hectare de lúpulo mais ou menos hoje em dia? Parece barato, viu? É dinheiro de bolsa. É assim, ó, Vitor. É difícil a gente determinar um valor, porque alguns itens que a gente utiliza no lúpulo, eles são variáveis de acordo com a região. Tá? Um desses itens é palanque, o palanque para sustentação de arame. Então, eu já vi palanque de 7,5 metros, que é o que a gente utiliza normalmente. Já vi palanque a R$70 e palanque a R$350. É uma faixa bem ampla. Isso influencia bastante, tá? Agora sim, com relação às mudas, uma boa muda, ela vai estar também na faixa ali entre R$30 a R$50, depende da variedade, depende da quantidade. Né? Então seria mais ou menos nessa faixa. O que se estima aproximadamente, pode ser muito mais ou pode ser menos, é em torno de R$200 mil por hectare, tá? De custo para implantação, se a gente considerar ali os palanques, os arames, a irrigação. Considerando que a gente já tem água na área, que a gente já tem irrigação na área também, e já tem energia na área também. Tá? Então, assim, com básico para o lúpulo, vai ficar nessa faixa aí. Com muda, com tudo. Com muda, com os palanques, com arame. Com o ar pronto ali. Com a iluminação, né? Seria nessa faixa. Para quem está nos acompanhando, para entender se 200 mil é muito ou pouco, bom, imagino que ninguém tem dúvida que é bastante, né? Mas vamos fazer o paralelo com culturas anuais, por exemplo. Soja também, da mesma forma que o senhor comentou, que é uma variabilidade enorme, soja nós podemos falar que fica aí próximo a 4 mil, entre 4 e 5 mil reais o hectare. Então nós estamos falando que o lúpulo é 50 vezes mais. Né? E aqui não é para desencorajar, é só para nós fazer um paralelo. Milho nós estamos falando que é próximo a 10 mil reais, então notem que é quando nós pensamos em culturas anuais, evidentemente que nós estamos falando um preparo para 10, 15 anos. Mas só para quem está nos acompanhando aqui ter um paralelo do que esses 200 mil reais significa frente a outras culturas anuais. Aí. Se a gente comparar com cultura anual, é isso mesmo, né? Mas aí, como você já falou, é anual, né? Isso, então, todo ano você vai ter que refazer. Exatamente. Para a planta perene, se a gente jogar lá para citros, para videira, tá relativamente próximo do que se espera para a planta perene. A diferença do lúpulo, todo mundo pergunta, talvez se vocês perguntar, é o retorno. Isso, exatamente. A partir do momento que você tem o mercado, tem para quem vender, em 2 ou 3 anos você já recuperou o seu investimento. Então, assim, é relativamente rápido. E isso que importa, na verdade, né? É a última linha, né? A última linha, Não, mas um payback muito rápido, 2, 3 anos. É rápido. Mas eu vou enfatizar, antes de qualquer coisa, é bom já saber para quem você vai vender. Tem que ter um parceiro muito firme para... Exato. Né? Não dá, eu conheço produtores que plantaram e depois foram atrás de, vou vender para quem? Acho que não. Acho que você tem que ter pelo menos uma noção ali para onde você vai entregar. É porque é um produto que não dá para você vender na venda da esquina no sábado de manhã, né? Não. Exato. E é um mercado que já está consolidado. Você vai chegar numa grande cervejaria oferecendo um produto que você não sabe direito o que é, que você tem pouco volume, eles não vão comprar. Né? A cervejaria quer... O lúpulo ele influencia diretamente a qualidade da cerveja. Então, assim, é bom já ter esse acordo antes de fazer o plantio. E tem essa questão, né? Você comentou, né, professor? Tem essa variação inverno, verão. Pode ser que a gente sabe, né? Todo ano o clima é diferente, né? E isso o pessoal fala, esse ano o clima vai ser diferente. Todo ano é diferente. Então inevitavelmente vai variar, né? Vai. A gente pega o exemplo do pessoal lá fora, Estados Unidos,
a Europa, que produz lúpulo, normalmente eles fazem blends, né, para manter a qualidade sempre 10% de alfácido, 2% de óleo essencial. Então ele pega lá o lúpulo que o Sato produziu, o lúpulo que o Fabiano produziu, mistura e dá a qualidade, né? Hoje ainda a gente não tem, talvez, uma maturidade tão grande, assim, um grupo de plantadores ali que possa fazer esse blend para ter uma estabilidade, né? Então você tem que realmente se escorar num cervejeiro que seja muito parceiro teu, porque ele vai ter que ajustar sempre a receita se ele quiser manter a receita, ou ele vai ter que sempre estar lançando receitas diferentes conforme o lúpulo que você entrega para ele, né? Eu acho que esse é o ponto-chave, Vitor. Os produtores se reunirem para conseguir fazer esse blend. Né? É uma espécie de cooperativa mesmo. Né? Você tem um conjunto ali por 2 fatores, para padronizar e para ter volume. Né? Para atender quem precisa. Porque assim, a gente está falando de R$200 mil de investimento ali. Um hectare já é muito. Né? Para o cara colocar 10, 20 hectares, é um passo considerável. Né? Então, de repente, você junta 10 produtores com 1 hectare, você consegue ter esse padrão, nem que seja regional, né? 10 produtores de Guarapuava, 10 produtores, sei lá, de São Paulo. Mas você tem um padrão regional. Né? Ou é o famoso terroir, né? Sim. Você consegue... Eu acho que isso é o futuro para nós aqui, para o Brasil. E aí já vou amarrando com outra questão, que é o processamento desse lúpulo, né? Então, você colheu, você vai ter a flor, não é a flor que você usa, né? Até pode, mas assim, é bem pouco o caso que o pessoal usa. Você precisa de um equipamento especial para tratar, para peletizar, né? E numa dessas, se eu, você e o Fabiano produzimos lúpulos perto, a gente pode ter uma central ali que a gente compartilha, né? Se você pudesse explicar um pouquinho, professor, desse processamento, como que funciona e a importância dele também para o produto final, né? Tá. Então, se a gente colhe a flor, ela vai estar fresca, né? Ela vai estar com bastante água ainda. Então, ela passa por um processo de secagem, porque o que nos interessa da flor, olhando dentro da flor, a gente tem um pozinho bem amarelo, que é uma resina chamada lupulina. Então, o que nos interessa é a lupulina, é essa resina, tá? Então, a gente poderia, por exemplo, secar a flor e já usar na cerveja. Mas como essa flor ela vai ter bastante material vegetal, ela pode dar alguns problemas para a cerveja. Um é no sensorial, né? Passar alguma coisa muito herbácea, que talvez não seja tão legal para a cerveja. Mas o principal motivo é que, como ela tem muito material seco ali, ela vai absorver muita água. Então, o rendimento da cerveja vai lá para baixo. Tá? Então, esse é um dos fatores aqui que se torna inviável utilizar o lúpulo em flor na cervejaria. O segundo motivo é que essa flor seca ela pode oxidar. Então você perde qualidade também, né? Você vai perdendo o ácido alfa e o óleo essencial ao longo do tempo. E o outro motivo é armazenar essa flor. Ela é bastante volumosa. Então 1 quilo de flor é um volume muito grande. Assim, tá? Então a gente passa por um processo de pelletização, que é deixar a flor no formato de ração, um pelletzinho. Só que aí o lúpulo ele é cheio de particularidades, né? Essa é uma delas. No processo de pelletização, a gente acaba esquentando o material. E quando eu esquento esse material, a quantidade de ácido alfa ela vai degradando. Né? A gente montou um experimento recente em temperatura de secagem. Então, até 45 graus, ali, 50 graus, você mantém o ácido alfa. De 50 graus para frente, né, para cima, o ácido alfa vai lá para baixo. Ele degrada, ele acaba. Tá? Então, assim... essa pelletização ela não pode aquecer demais o lúpulo. Por isso que existem pelletizadoras específicas que impedem que tenha esse aquecimento. Né? Então, se a gente precisa pelletizar com maquinário específico, que também tem um custo elevado, por isso que é legal essa história de juntar aí, né, um grupo de produtores para fazer a pelletização. E esse pellet ele é armazenado sem ar, né? A vácuo. Ele é armazenado a vácuo para impedir aí a oxidação, a degradação de ácido alfa e de óleo essencial. E aí é dessa forma que ele é utilizado pelas cervejarias. Tá? Hoje já existem outras formas, que é fazer o extrato de lúpulo, né? Até no próprio congresso ele estava se falando agora de um extrato com CO2, mas assim, o clássico ainda é o pellet embalado a vácuo. Tá? Então dá a florzinha seca ali, você vai pelletizar, e aí aquele volume de 1 quilo, que é bastante, que vai oxidar, você vai colocar num pacotinho bem pequenininho ali
facilita transporte, facilita armazenamento e facilita utilizar na cervejaria também. Tá? Professor, e vocês comentaram, né? Usa flor, cone, enfim. E o resto? Folha não dá para usar? Cara, assim, ó, o que a gente tem feito, vou te falar o que a gente tem feito na faculdade, tá? Então, assim, a gente está falando de uma massa vegetativa de 6 metros de altura. Uhum. Então, tem muita massa. A gente tem triturado essa massa e utilizado como compostagem, tá? É a melhor finalidade que nós encontramos. Mas existem vários e vários estudos aí de utilização do lúpulo, da folha principalmente, na parte medicinal. Tá? Aí é mais uma daquelas perguntas que a gente tem para responder. Tá? Ele tem uma série de propriedades aí. Alguns produtores utilizam para alimentação animal também, né? Não 100%, mas como uma complementação. Mas nós ali a gente tem utilizado para compostagem. Tá? É bastante material. E é recomendável que claro, depois que passou pelo processo de compostagem, teoricamente ele poderia voltar para essa mesma lavoura ou não é indicado que ele volte para essa mesma área que tem lúpulo? Eu acredito que a hora que a gente tiver um volume grande de produção, isso começa a ficar inviável, né? Por uma questão fitossanitária. Isso, é mais pela fitossanidade mesmo. Hoje, como a nossa área é pequena, a gente utiliza nela mesmo. Tá? Mas pensando em grande escala, de repente fosse bom tratar esse composto, né? Mandar para algum outro local. Já vende adubo junto aí, tá? Para outra pessoa, né? Vamos fazer negócio, né? Pois é. Tudo é negócio. Tudo é negócio. Bom, professor, acho que a gente explorou bem a cadeia do lúpulo aqui, né? Desde a implementação do pomar até a colheita ali. E a gente falou do processamento e eu vendo ele em pacotinhos, né? A gente quer cervejinho caseiro, a gente compra ali um pacotinho de 50, 100, 200 gramas no máximo, né? Uma cervejaria hoje, ela chega a consumir, assim, uma cervejaria média, ela chega a consumir quantos quilos de lúpulo por... Pois é, vai depender muito do estilo de cerveja que vai ser feito, o volume dessa cervejaria, né? Você tem cervejarias, vou pegar ali a nossa região, médias, que elas compram em torno de 100, 200 quilos de lúpulo por mês, né? Mas aí é uma cervejaria mais de volume. Sim. Né? Isso pode aumentar muito ou reduzir muito. Eu acho que o mercado do lúpulo brasileiro ainda somos nós, né? Os cervejeiros caseiros ou micro cervejarias, que aí sim a gente vai utilizar ali para uma receita de 50 litros, 100 gramas de lúpulo, 150 gramas de lúpulo, né? Que usa um volume maior do que a cervejaria comercial, vamos assim dizer, e busca esse produto mais específico. Mais com características distintas e tal, né? Isso. E um hectare, mais ou menos hoje, professor, produz quanto de produto final de lúpulo aí? Tá? De produto final, tá? A gente fala ali em torno de 500, 600 quilos, né? Ele pronto, ele pelletizado. E aí também a gente está falando de potencial, né? Do máximo, assim, uma área bem estabelecida. Plena produção, bem estabelecida. Então a gente está falando ali em torno de 500 quilos pronto. Por safra ali, mas... Por safra. No inverno deve diminuir um pouquinho? Reduz aí um pouquinho ali, vamos colocar uns 20%, 30%. Né? Mas aí dá para a gente colocar ali uns 800 quilos ano. Por ano. Né? De novo, potencial. Né? Às vezes o cara vai plantar, vai lá colhe 100 quilos. Né? Isso. É o potencial de uma planta adulta. Bacana. E aí eu consigo comercializar por volta de quanto? Assim, eu sei que varia também, mas assim, em média o pessoal tem comercializado... A gente tem lúpulo a R$90 o quilo até 300, 350. Né? Então, vai variar da qualidade em ácido alfa, óleo essencial, da variedade do lúpulo, de repente da característica daquela safra. Né? Eu falo que a realidade de R$300 não é tão real, é algo que a gente não pode plantar pensando nesse valor de comercialização. Né? E R$90 também dificulta um pouco, né? Seria um lúpulo aí para ser vendido em volume, que eu acho que ainda não é a nossa situação. Então vamos pôr ali 150, R$200 em média, acho que é um valor que a gente consegue relativamente tranquilo. R$200 a 800 quilos por hectare, quanto que vai dar aí para nós? Aí? Não, já fiz a conta, o payback vai ser antes dos 3 anos ali. Se mesmo que você faça 80 por 150, dá 120, né? 120 mil reais por ano. Claro que tem os custos variáveis e tal, mas faz todo sentido que o payback, 2, 3 anos vai acontecer. É rápido.
Bom, é bastante animador. Eu gosto de dinheiro, tava fazendo conta aqui. Mas entendam que também não é simples, né? Nunca, é simples, jamais. Nada na agricultura é simples, né? Não é, né? Eu fico até com ressalva de falar esses valores, porque a pessoa ouve e faz essa conta. E Isso, Fala, claro. Cara, eu vou derrubar tudo que eu tenho aqui e vou plantar lúpulo. Mas aí eu vou voltar aquilo de novo, né? Vai vender para quem? Né? Você tem comprador? Se tiver, cara, é o melhor negócio do mundo. Um dos melhores, né? Mas é algo que tem que ser muito planejado. Né? Uma cadeia completa. Você tem que pensar lá no campo até no final. Sim. Né? Se ouve falar muito do campo ao copo, né? No caso do lúpulo. É até o copo mesmo. Né? Quem vai comprar, o produto final vai ter consumidor. E tem que ter muita qualidade, né? Não é só a quantidade, é qualidade também. É a qualidade. E a estabilidade dessa qualidade. E é legal assim, que para quem compra, para o cervejeiro que compra, se ele tiver estabilidade, se ele tiver qualidade, ele tem um produto totalmente diferenciado do que o mercado tem e não é tão mais caro do que ele vai pagar no varejão ali, né? Sim. Né? Então, se ele compra um produto bacana por um preço bem bacana também, para quem está produzindo vai ser remunerado bem também, né? Porém, tem tudo isso, né? Tem essa parceria e tem o mercado. Pode ser que, né, há pouco tempo atrás a gente tinha um boom das IPAs vindo aí, né? Que é a principal cerveja que consome lúpulo é a IPA, né? Acho que o pessoal, todo mundo já conhece, ficou bem difundida no Brasil, né? No mínimo o cara sabe que é amarga, né? No mínimo ele sabe que é amarga. Goste ou não, né? Ele sabe. Uma IPA não muito amarga, né? Mas hoje já deu uma baixada na bola, né? Então pode ser que você fique à mercê disso, porque dali um pouco a gente está sofrendo hoje um fenômeno do jovem já não querer mais beber cerveja. Não é nem que ele não quer saber dos estilos, né? Ele não quer cerveja tem bebido menos, ou cerveja sem álcool, né? Então, assim, tudo isso, cara, já pensou, vocês investem uma grana, um montão de dinheiro. Tinha o parceiro bom, mas o parceiro vira uma hora para você e fala, cara, não estão mais querendo esse estilo, não estão querendo mais cerveja. E aí você vai ter que dar Pode acontecer. Esse é um ponto. Até puxando isso que você estava comentando aí, a gente tem falado bastante sobre isso, né? Sobre essa redução de consumo. Aí é enxergar o copo meio cheio e meio vazio, né? Talvez é a hora do lúpulo brasileiro entrar justamente para ter um produto diferenciado. Diferenciado. Né? Que o cara não vai tomar em volume, não vai tomar lá 10, 20 litros. Ele toma 2, 3 ali. Mas uma cerveja quer beber com qualidade, né? Com qualidade, com valor agregado. Acho que deu um baita do episódio aí. O que você achou? Eu aprendi bastante com o professor. Eu cheguei aqui sabendo um total de 0 coisas sobre lúpulo. Agora já sei um tantinho bom. 0-1. Bom, professor, agradecemos a tua presença aí. Acho que, cara, ficou bem bacana, um episódio bem didático mesmo. A gente espera no futuro ter mais informações aí a gente bota esse peso todo nas tuas costas aí do Juliano, né? Isso, eles exato. que se virem aí para trazer mais informações. A responsabilidade de vocês é relativamente pequena, é o futuro do lúpulo no Brasil. É um detalhezinho. Isso. Não, eu que agradeço aí, Vitor, o convite, conversar com vocês. Sempre é bom poder falar, poder tentar difundir essa cultura aí. Né? A ideia é tirar algumas lendas que a gente tem do lúpulo, tentar viabilizar o cultivo para o Brasil. Eu trabalho com a parte de pesquisa, então a ideia é essa, né? Tentar responder o máximo possível essas perguntas aí que eu tenho, vocês têm, né? Todos nós temos aí. Então, obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho de vocês e estou à disposição, sempre que precisarem. Muito bom. Mais um episódio bem pago. Bem pago, é isso E é a tua vez agora, cara. Cara, na verdade, não é minha vez ainda, sabe por quê? Ah. Não pedimos pro pessoal compartilhar. Ixi, não, rapaz. Faça você essa parte. Será que é por causa disso, então, que tem ainda uma meia dúzia que não está inscrito no canal, não está compartilhando, não tem curtidas, então nós temos que pedir para esse povo nos ajudar, né? Não, e o povo acha que a gente é chato, mas eles não sabem que o Hélito faz nós passar. Que o Hélito é o cabeça, é o cara que faz tudo por trás, que e ele fica assim, ó, tem um monte de gente aqui, ó, os números aqui, o pessoal escuta e não está inscrito. Então, assim, custa se inscrever, cara. É de graça, né? É de graça. Uma aula de lúpulo, tem que ir lá para Palotina, falar com o professor Sato. Então, nós trouxemos ele aqui para conversar conosco. Vale a pena, pelo menos uma curtida e uma compartilhada merece, né, Vitão? No Spotify, 5 estrelinhas, porque é o mínimo que dá para dar lá no Spotify. O mínimo, senão, é o esperado. Não vai a menos 15, professor, sabe como que é? 5 estrelinhas. Vamos colaborar, né? E o abraço, né? Hoje o abraço vai para um companheiro nosso que tem feito uma parceria muito boa com a gente aqui. É aluno ou foi aluno do professor Sato, tá ali sempre, né, professor? Tá incomodando lá. O Vitor De Carli, que nessa parte de peletizar o lúpulo aqui da FAPA, hoje é ele que faz pra gente. Olha que legal. E eu lembro que na época que
Cara, eu conheci ele lá em Palotina, na época que eu morava em Palotina lá, e já incomodava o professor Sato já lá também e tal. E essa questão do cervejeiro, né? O cervejeiro é uma racinha que vai se juntando, né? E aí ele tinha umas panelinhas e tava com um plantio de lúpulo, eu conheci ele lá. E aí, nesse contato, quando eu vim pra cá, o Juliano querendo peletizar lúpulo, eu falei, cara, e aí? Aí eu lembrei do Vitor e falei, cara, tá na hora de... Então, o abraço vai pro Vitor, que tá ajudando aí também. Tem um pezinho dele aí na disseminação do lúpulo pelo Brasil também. Um abraço, Vitor. Obrigado, viu? Feito! Pessoal, obrigado por nos acompanhar. Até o próximo episódio. Um abraço.